Nessa quinta-feira de Europa e Conference League, com uma quantidade gigantesca de jogos, o que a gente pode fazer de melhor e o mais sábio é filtrar por jogos onde a gente tenha mais conhecimento das equipes que vão entrar em campo. A quantidade de jogos hoje é assustadora mesmo, tá? O horário das 2h45 e das 17 horas, por conta das duas competições em simultâneo, deixa tudo dividido, a atenção e a liquidez dos mercados. Então, vamos tentar filtrar aqui bons jogos. Eu, particularmente, nesse planejamento, vou falar mais sobre a Europa League, que é uma competição de segunda divisão da Europa, né, digamos assim, de segundo escalão, que tem um pouco mais de liquidez do que a Conference. Você pode ter outros jogos complementares da Conference, mas hoje eu vou focar um pouco mais na Europa League. Alguns destaques interessantes. Tem Lazio e Porto, jogo legal para acompanhar. Temos o Bodo Glimt com o Karabakh, vou explicar para vocês por que esse é um jogo interessante. Temos Manchester United e PAOK, depois de demitir o Ten Hag, o United parece ter desbloqueado a vontade de jogar. Jogou bem contra o Chelsea no Clássico, jogou bem na Copa da Liga Inglesa, goleou e eliminou o time do Leicester. Temos Hoffenheim e Lyon, duas escolas diferentes aqui também, mas times bem agressivos em relação a gols. Ajax e Maccabi Tel Aviv é a mesma coisa. E também vou falar aqui em cima de mais um time inglês, do Tottenham enfrentando fora de casa o Galatasaray. Fora isso, tem outros jogos complementares, mas meu foco vai ser um pouco mais voltado para essas partidas. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 7 de novembro. Vou começar o planejamento de hoje com Bodo Glimt e Karabakh. Eu fui descobrir recentemente, a gente chama o Bodo Glimt de Bodo, né? Mas Bodo é o nome da cidade. O time chama Glimt. A pronúncia, se eu não me engano, é Glimt. Bodo Glimt. Eu estava escutando um norueguês falar disso e a cidade chama Bodo. Então, o time é Glimt. Só que a gente conhece como Bodo. Enfim, o Bodo Glimt enfrenta o Karabakh. Qual que é a situação que me chama a atenção nessa partida de hoje? Nós temos um time praticamente dentro aqui da zona de classificação direta, que é o Glimt. Está na 9ª colocação, mesma pontuação aqui da galera de cima, com 7 pontos, enfrentando um time que está na última posição da tabela, time com um saldo de -7. Já está chegando ali, né, numa fase onde você tem o desespero. Como a gente falou na Champions League também, inclusive agora estou gravando um vídeo pós rodada da Liga dos Campeões de terça-feira, Manchester City se complicou contra o Sporting, o Gyökeres marcando um hat-trick, o time do Real Madrid não venceu o Milan. Eu vou falar para vocês, não é difícil de imaginar esses cenários. A gente fez esse planejamento junto. O Real Madrid não vinha jogando bem contra a equipe do Lille, já foi assim. Contra a equipe do Dortmund, mesmo na virada, já foi assim. O City, não é que ele vinha jogando mal, não. Mas a questão era o adversário. O City pegou um excelente adversário. Que ainda tinha, né, a despedida do Rubem Amorim. Eu até cheguei a comentar que o Rubem Amorim já tinha saído, mas foi a despedida dele. Não é impossível você ter um pouco de receio. Você quer dizer então que você prevê os resultados? Lógico que não. Eu não sou vidente, mas a gente tenta encontrar. Lembra, os favoritos podem se complicar. Quando eu comecei a criar esse termo, favorito pode se complicar. Teve muita gente que me sacaneou, dando essa tirando essas coisas. E a questão não é você querer prever resultado, é você ter o pé atrás. Se você vai deixar de perder dinheiro ou não, é outro cenário. Se a metodologia vai indicar para você entrar, você tem que entrar, vai perder dinheiro, paciência. Lembra que eu falo? O mundo não gira no nosso umbigo, não. Se o método manda entrar, vamos entrar. Se tiver que perder dinheiro, não vamos perder. Mas você já vai mais consciente para uma partida onde você sabe que o favorito pode se complicar, que era o caso do Real, que era o caso do City, né? Enfim, tivemos algumas zebras e aí muita gente que não tem metodologia, que não tem emocional, acaba quebrando nesse dia de hoje. Então, se aconteceu isso com você, primeira coisa, não deposita dinheiro que você não pode perder. Se você pretende fazer a mesma cagada de sempre, não volta, porque o resultado vai ser o mesmo de sempre, ok? Se você toma prejuízo, controla o seu emocional, aprende a lidar com prejuízo. Se você não tem metodologia, cria uma metodologia, valida sua metodologia com calma e pouco dinheiro. Você não
vai ganhar dinheiro aqui com pressa. E não é o seu próximo depósito que vai salvar a sua vida. Não será o seu próximo depósito que vai salvar a sua vida. Você não vai recuperar o dinheiro que você perdeu hoje fazendo as mesmas cagadas que você fez ontem, ou o último mês inteiro, ou último semestre inteiro, ok? Não vai ser um milagre de Deus. A gente tem essa mania, né? Eu vou botar dinheiro aqui de novo, porque agora sim eu vou fazer correto. No primeiro gatilho de merda que o mercado te der, no primeiro prejuízo, você vai cometer as mesmas cagadas de sempre porque você não está preparado. E é difícil aceitar isso. Isso aqui, quem está te falando, é um cara que está há quase 13 anos no mercado. Posso ser sincero com você, eu já perdi muito dinheiro aqui. Até encontrar o meu caminho, muito dinheiro. E na maioria das vezes que eu vinha sedento para recuperar o que eu tinha perdido, sem saber o que eu estava fazendo, era onde eu perdi ainda mais. Tá bom? Então, fica esse conselho para você. Calma. Se for voltar, volta por um pouco. E se não estiver preparado, não volta. Não é hora ainda, tá bom? Enfim, vamos lá. Presta atenção nisso daqui. Se existe um desespero pro Qarabağ, quem pode aproveitar isso é o Bodo Glimt. Olha como o Bodo Glimt vem no campeonato que ele disputa. Primeiro colocado na tabela, 37 gols marcados em 13 jogos, 11 gols sofridos. Média de 2,85 de gols marcados. Sai na frente em 77% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum mísero jogo e tem um aproveitamento de 2,51 de gols de finalização ao gol. O time do Qarabağ também é o primeiro colocado do seu campeonato, é o melhor visitante, sai bastante na frente do placar, tem uma média de gols muito grande, né? Disputou menos jogos e mesmo assim já passou de 2 gols de média e também tem um aproveitamento ainda melhor do que o Bodo Glimt. Então nós estamos falando aqui de duas equipes goleadoras, só que uma delas está no desespero. E aí o Bodo Glimt muito provavelmente vai jogar no contra-ataque. Essa cotação não me agrada, porque apesar de saber que o Bodo Glimt, na minha opinião, é melhor time do que o Qarabağ, o desespero do Qarabağ faz com que essa partida seja perigosa. Então, ao invés de olhar para um back Bodo Glimt, eu vou olhar para o mercado de gols. Vou olhar para uma situação de 2,5 gols, a cotação não é boa, mas ela pode melhorar ao longo do jogo. E também vou olhar para uma situação de ambas marcam, já que eu tenho duas excelentes equipes e o Bodo Glimt sofre ali os seus golzinhos, né? O Qarabağ sofre um pouco mais. Esse seria o cenário. O 0-0 não me agrada tanto, tá? Depois do 1-0 já fica mais interessante, independente de quem estiver à frente do placar. É lógico que o Bodo Glimt na frente dá um potencial maior para gols nesse jogo, mas acredito que o Qarabağ na frente também vai continuar contra-atacando muito bem, tá bom? Então esse jogo aqui eu venho muito mais com pensamento para gols. Segundo jogo do dia é Galatasaray e Tottenham, também às 2h45. Aqui a gente já vai ter uma liquidez maior porque é um time inglês. Primeira coisa que eu vou olhar é uma correção de preço, se você é um trader principalmente, porque nós temos um cenário de jogo parelho, de cotações parelhas, onde o mercado não dá um favoritismo muito grande para nenhuma das duas equipes. Pegando os dados da Premier League, o Tottenham não vem bem fora de casa. O Tottenham vem de vitória para cima do Aston Villa por 4-1, vem de vitória para cima do City, eliminou o City da Copa da Liga Inglesa, mas fora de casa o Tottenham não vem bem. Já são 2 derrotas seguidas e uma vitória contra o Ferencváros na Europa League e depois uma vitória contra o United. Essa vitória contra o United, óbvio, conta, é um time forte, mas lá ainda estava a situação do Ten Hag. Na Turquia, o Galatasaray é líder do campeonato, melhor mandante, sai bastante na frente do placar e não falhou em marcar em nenhum jogo. Já passa também de 2,60 de média de gols marcados, com um aproveitamento muito melhor do que o do Tottenham. O problema do Tottenham aqui é a vontade. O próximo jogo do Tottenham na Premier League é contra o Ipswich. Tá aqui, ó. E relativamente não é um adversário tão difícil, né? O Tottenham pode colocar força máxima aqui contra o Galatasaray, apesar de eu não acreditar tanto. O Tottenham já é um dos líderes aqui junto com o Lazio. Não acho que o Tottenham vai continuar com essa ideia de focar em 2 competições. Eu acho que o Tottenham vai mesclar jogadores e quando precisar, né, de fato deve classificar para as oitavas de final, mas quando precisar, quando for um jogo mais forte, né, de mata-mata, ele deve colocar o time titular, mas por enquanto ainda é um time que deve ser misto, isso deixa o jogo ainda mais aberto, tá? Como o Tottenham fora de casa ele vem sofrendo gol com alguma frequência, tomou do Crystal Palace, 3 do Brighton, 1 do Ferencváros, do United não sofreu, mas também era a situação do Ten Hag, eu não duvido, não descarto de um jogo para gols. Tá? Eu gosto de pensar, deixa eu ver como é que foi a situação do Galatasaray aqui, ó. Galatasaray na Europa League venceu o PAOK por 3-1 e venceu o Elfsborg por 4-3, então eles também sofreu. Na Turquia, ele sofreu do Beşiktaş, do Kasimpasa e do Gaziantep. Dá para pensar no ambas marcam por aqui? A 1,40 nem ferrando, né? É uma cotação horrorosa.
Se a gente tiver uma cotação acima de 2, vale a pena. O over 1,5 me agrada, mas com essa cotação de 1,13 está descartado. Trabalharia o over 1,5 se fosse uma situação também de odd 2 ali no segundo tempo, um jogo 0-0 ainda. De resto, me parece um jogo parelho para correção de preço. Toma muito cuidado você que vem para trabalhar a favor do Tottenham pela camisa, porque o Tottenham pode jogar com um time misto e o Galatasaray tem um aproveitamento muito bom. Tá? E como ele já é líder no turco, não duvido que ele jogue com o time titular por aqui para tentar buscar uma aproximação na liderança da Europa League, ok? Então, toma cuidado se você vem com essa intenção de trabalhar o Tottenham somente pela camisa. Às 17 horas eu quero focar em 4 partidas, então vamos tomar cuidado com o foco, tá? Lazio e Porto é a primeira delas, a gente já tem aqui uma situação também de um jogo parelho, então eu já vou inicialmente para a correção de preço, não tenho condição ainda de te influenciar a trabalhar a favor de uma equipe ou outra, porque na minha opinião são equipes que se equiparam. A Lazio vem de vitória contra o Cagliari na Série A italiana e o Porto também vem de bons resultados na Primeira Liga, aqui um resultado de 4-0 contra o Estoril, 2-0 no Moreirense, 5-0 no Aves, enfim, o Porto vem muito bem. No último jogo da Europa League, o Porto venceu o Hoffenheim em casa por 2-0, achei que o Hoffenheim ia dar um pouco mais de trabalho, mas não deu. Na Série A italiana, a Lazio ainda não perdeu dentro de casa, são 5 vitórias em 6 partidas, saiu na frente em 50% dos jogos. Então atenção, das 6 partidas que fez, somente na metade a Lazio saiu na frente. Isso quer dizer que em algumas dessas partidas ela teve que virar o jogo, é o dobro de esforço. Né? O Porto já sai na frente com mais frequência, já teve um aproveitamento melhor do que o da Lazio, precisa de 2 finalizações no alvo para marcar um gol, olha que curioso. A Lazio precisa de 2,7. Não é muito também, tá? Atenção, a Lazio é excelente no aproveitamento, mas o Porto eleva esse nível para uma coisa ainda maior. A média de gols marcados de um e de outro já é maior do que 2 gols por jogo. A defesa do Porto é mais sólida. Em relação ao primeiro e segundo tempo parelho com o Porto não tomando nenhum gol, mas tendo a mesma quantidade de vitórias. E no segundo tempo, a Lazio bem melhor defensivamente e ofensivamente. 100% dos jogos da Lazio em casa e 100% dos jogos do Porto fora, com over 1,5. Eu acho que é um cenário interessante para a gente ficar de olho, com uma cotação um pouco mais elevada. E também não duvido de uma possibilidade de ambas marcam por aqui. A cotação de 1,67 é bem melhor do que a cotação do jogo anterior com o Tottenham, mas se ela pudesse ser um pouco mais alta seria mais interessante. Beleza? Eu gosto desse ambas. Se for uma cotação mais elevada, me agrada bastante. Hoffenheim e Lyon. Aqui nós temos uma situação de tabela. Eu nem falei da tabela do Porto, né? Deixa eu voltar. Ó. A Lazio é líder do campeonato, tomou apenas um gol, 3 vitórias em 3 jogos, pega um Porto que está aqui precisando vencer. Não que ele já não tenha vencido, venceu agora contra o Hoffenheim, mas precisa subir na tabela. Acho que o Porto tem time para brigar aqui para uma classificação direta. Hoffenheim e Lyon, nós temos uma situação da seguinte maneira. O Lyon dentro da zona de playoff, com o Hoffenheim também, só que um Lyon muito mais forte ofensivamente, marcando 6 gols, o Hoffenheim marcou apenas 3 e o Lyon já tem 2 vitórias. Tá? Vou dar uma olhada como é que está a situação de PDF de apoio também. Olha só, Hoffenheim na Bundesliga, ele venceu apenas 2 das 5 partidas que disputou, mas é um time com iniciativa. Isso quer dizer que quando ele sai na frente, ele saiu na frente de 60%, né? Então ele saiu na frente em alguns jogos que ele perdeu. Isso quer dizer que ele não teve competência para manter a vantagem. Apesar de ser uma equipe que marcou uma média de 2 gols por jogo, também é uma das equipes que sofreu muito em casa. Média de 2,6. Então as médias do Hoffenheim somadas chegam a 4,6 gols por partida. O time do Lyon já tem um ataque mais forte dentro da Europa League, mas na França é um ataque mais mediano, pelo menos por enquanto. Não é um time de tanta iniciativa fora de casa, mas só teve uma derrota. Né? Na questão de aproveitamento, olha só, o time do Lyon ele tem um aproveitamento melhor, ele finaliza menos para marcar um gol, precisa de menos finalizações, né? Mas o Hoffenheim é um time muito agressivo e por essa necessidade de vitória, só tem uma vitória até agora, eu também vejo uma possibilidade de trabalhar gols por aqui. Eu tenho minhas dúvidas se a correção de preço, se você é um trader aqui, é uma situação segura, porque são 2 equipes agressivas, pelo menos o Lyon na Europa League tem sido agressivo, e com um aproveitamento de finalização muito boa. O Hoffenheim por si só já é um time muito forte em casa, né? Que sofre muito gol, mas que marca muito gol também. Então eu tenho uma ideia de um pouco mais de risco nessa correção de preço. Às vezes você tá ali contra uma pior equipe e ela te dá um contra-ataque. Mas enfim, tudo isso dentro do live pode ser interessante você aproveitar algumas oportunidades. Eu gosto de pensar num Hoffenheim
marcando e sofrendo, então eu não duvido também de ambas marcam por aqui. Apesar do Lyon não ter marcado tantos gols fora, não é uma cotação que me agrada, então eu vou esperar uma cotação mais elevada. O 2,5 a 1,48 também não é uma odd boa, mas é um cenário bom, tá? Como a gente não tem favoritismo, eu não tenho também embasamento para te colocar na cabeça de que uma equipe é melhor que a outra. Eu gosto mais do Hoffenheim. Eu acho que é um time mais agressivo, mas o Lyon tem 2 vitórias e 1 derrota, né? Então tem uma posição um pouco melhor. Deixa eu só ver contra quem o Lyon jogou nessa Europa League até o momento. Venceu o Olympiacos na França, venceu o Rangers 4-1 na Escócia. Bom resultado, olha só. Então essa situação do Lyon marcando 4 gols no Rangers me anima ainda mais de pensar nesse ambas marcam, tá? E o Lyon depois perdeu para o Besiktas dentro de casa, tomando gol também. Então tomou gol, só não tomou gol do Olympiacos. Então sim, acho que é um cenário interessante ficar de olho nesse mercado de gols e nesse ambas marcam. Depois disso, nós vamos para Ajax e Maccabi Tel Aviv. Também não é diferente dos cenários que a gente vem traçando até agora. Por quê? De novo, a gente vai falar sobre uma equipe que está no desespero contra uma equipe que está muito bem, que é o caso do Ajax. O Ajax tem 2 vitórias e 1 empate, 8 gols marcados e 1 gol sofrido. E o Maccabi Tel Aviv tem 3 derrotas consecutivas com 2 gols marcados e 6 gols sofridos. Então é uma situação de desespero de uma equipe que joga fora de casa, assim como é a situação do Bodo Glimt com o time do Karabakh. O Maccabi Tel Aviv vai ter que se expor e o Ajax vai aproveitar dos contra-ataques. Na Holanda, o Ajax é o segundo colocado, o segundo melhor mandante, saiu na frente 80% das partidas, marcou 13 gols em 5 jogos, uma média de 2,6 e sofreu pouquíssimo. O Maccabi Tel Aviv é o segundo melhor visitante de Israel, tem uma média de 2 gols marcados por jogo também, com 4 partidas disputadas, mas o aproveitamento das duas é muito parecido. Tá? Esse é um cenário, assim como eu falei no Bodo Glimt, que eu acredito que a odd do favorito aqui seja justa, eu não vou contestar essa odd não, mas eu prefiro não te indicar estar a favor do Ajax no pré-live, porque o Tel Aviv vai vir com muita agressividade, então pode acontecer aquela zebra do time não favorito sair na frente, obrigar o Ajax a virar o jogo, e isso obviamente é custoso, pode ser que não aconteça. Né? E você trabalhar com uma cotação mais esmagada, você vai ficar ali com uma margem de erro horrível, né? Ficar ali torcendo para um time que você pegou em 38 virar o jogo, às vezes o time vai virar o jogo, se for virar no final, e aí a cotação já vai ter batido 5, 6, você pegou um odd em 38. É uma merda. Né? Então eu prefiro pensar no cenário de gols. Se o Tel Aviv vem para cima, é um cenário de 2,5 para mim, na minha opinião. Tá? A cotação de 1,57 ela não é boa, mas ela vai melhorar no live. Né? Não acho que vai sair um gol logo no início. Se sair também, você pode pensar num 3,5. Melhor cenário para gols aqui é o Ajax na frente. Potencializa ainda mais, agride ainda mais a condição de desespero do Tel Aviv. E aí faz com que o Ajax tenha ainda mais espaço para contra-atacar. O ambas marcam cabe? Bom, deixa eu voltar aqui em cima no PDF de apoio. 50% dos jogos e 40%, né, do Maccabi e do Ajax, respectivamente, com ambas marcam. As duas equipes não falharam em marcar fora de casa, mas eu estou falando do Campeonato de Israel e do Campeonato da Holanda, né? Olha só, o Maccabi Tel Aviv pegou o Braga, marcou um gol fora, ponto positivo. Recebeu o Midtjylland, não marcou nenhum em casa, tomou 2. Depois recebeu a Real Sociedad, marcou 1. Não é uma equipe tão goleadora, pelo menos na Europa League, mas eu não duvido, tá? Desse ambas marcam. Só que com essa cotação eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque o Ajax só sofreu um gol até o momento. Então, para valer esse risco, essa cotação para mim tem que estar 2,50 para valer um risco mais interessante, né? Senão, eu prefiro ficar de fora. Para finalizar, vamos falar sobre Manchester United e PAOK. E aqui nós temos aquela situação de desbloqueio do United jogando bola agora, depois da saída do Ten Hag. É o que eu falo para vocês, não tem nada mais rápido num processo de recuperação de um time do que a saída de um treinador que a galera não aguenta mais. E agora, com a possível chegada, né, provável chegada do Rubem Amorim, que fez o seu jogo de despedida contra o City, lá no Sporting, e venceu por 4-1, uma goleada, hat-trick do Gyökeres, o United tende a crescer ainda mais, tá? Essa cotação de 1,25, ela me agrada se e somente se, para o back favorito, o United tiver domínio completo do jogo. Qual que é o problema? O United, ele tem que estar focado no jogo. A gente já viu cotações baixas do United em casa, principalmente aqui, ó, contra o Twente, que é uma equipe de média para cima ali na Holanda, que o United tinha total condição de vencer o jogo e ele empatou. Então assim, para você ter um back favorito no United a 1,25 não é só pela camisa, o time tem que estar demonstrando em campo. Se tiver, ótimo. A situação do PAOK, o time grego, é o seguinte,
3 jogos, nenhuma vitória, um empate, 2 derrotas. Também está numa situação de desespero, precisa vir para cima. E o United com 3 empates. Não serve para poder classificar direto, precisa vencer. Eu vejo o United vencendo esse jogo. O próximo jogo na Premier League, no entanto, é contra o Leicester, que é um jogo difícil. Claro que o United vai dar preferência para a Premier League, mas se o United colocar minimamente o time titular aqui, ou pelo menos um time misto interessante, e conseguir dominar um PAOK que é tecnicamente inferior, vale a pena ficar de olho. Agora, não venha para esse jogo só olhando escudo. O Twente já foi ali e já tirou ponto do United. Aliás, todo mundo tirou ponto do United, né? Ele empatou contra o Fenerbahçe fora, ele empatou contra o Porto fora e ele empatou contra o Twente. Tomou gol de todo mundo. Então, toma cuidado aqui, tá? Mas se tiver um cenário de muito favoritismo, ou seja, de muita pressão, vale a pena ficar de olho. Na Premier League, eu não vou usar tanto os dados do United, porque, como eu falei, enquanto o Ten Hag estava ali, a situação era complexa. Mas, fica de olho porque o PAOK na Grécia é o melhor visitante, saiu na frente em 80% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, tem um ataque muito qualitativo, né? Dá para se dizer assim, e um aproveitamento bem melhor do que o do United. Então isso quer dizer que o United pode ter a bola, pode ter pressão, mas se ele não cuidar dos contra-ataques, o PAOK também pode marcar gol por aqui. Inclusive, esse 2,5 me agrada muito. Me agrada muito. Com o United na frente, o PAOK desesperado, precisando vir para cima, dando espaço, me agrada. Cotação acima de 2 ou 1,80 para cima, me parece interessante. E o ambas marcam, Theo? Será? Não falhou em marcar nenhum jogo na Grécia. Contra quem o PAOK jogou na Europa League? Vamos lá, Jogou contra o Galatasaray, fez 1, mas tomou 3, mas marcou. Jogou contra o Viktoria Pilsen, tomou 2, mas marcou 2. E jogou contra o Steaua Bucareste. Ele não marcou em casa. Mas não é impossível. Me dá uma cotação acima de 2,30, 2,20 que eu... Não é metodologia minha, tá? Eu não trabalho ambas marcas, mas é aquela questão do risco e recompensa. Me dá uma cotação mais alta que eu penso no cenário, mas pode ser interessante, tá bom? Eu vejo o United vencendo. Depois desse desbloqueio do Ten Hag, eu vejo o United com mais vontade. O problema aqui é, vai com o time titular ou vai com o time misto? Pensando no Leicester na Premier League, tá? Esses são jogos que eu vou focar. Você pode, claro, vou voltar aqui. Você pode dar uma olhada nessas partidas aqui e filtrar pelos horários. Por exemplo, gostei muito mais do cenário de gols de Bodoglin com Karabag do que olhar para um jogo parelho entre Galatasaray e Tottenham. Elimina Galatasaray e Tottenham. Gostei muito mais de pensar num jogo para gols aqui do Ajax com o Maccabi Tel Aviv e na possibilidade de trabalhar o back favorito no United contra o PAOK. Vou eliminar Hoffenheim, Leipzig e Porto. Não tem problema. Vai da sua condição de focar. Agora, alguns jogos interessantes que eu deixo aqui como dica. Primeiro, na Conference League, cuidado com o Chelsea porque ele está com uma cotação esmagada. Não vale a pena, na minha opinião, ficar de olho nesse jogo. Vale a pena ficar de olho em Apoel Nicosia e Fiorentina. Fiorentina vem muito bem, com 2 vitórias em 2 jogos nesse jogo. Vale a pena ficar de olho em Apoel e Fiorentina. A Fiorentina, segunda colocada, enfrenta o Apoel, que está lá embaixo, que não venceu nenhuma partida ainda. Bom jogo para ficar de olho. Vitória também é um jogo interessante. O Vitória já está aqui na 5ª colocação, 2 vitórias em 2 jogos. Hort e Heidenheim, time escocês contra o alemão. Dá para você colocar como complemento. Na Europa League, olha só, tem o Braga fora de casa contra o Elfsborg. Tem o Nice contra o Twente, outro jogo complementar interessante. União Saint-Gilloise contra a Roma. A Roma vem de derrota fora de casa no último jogo aqui contra o Verona. Temos o Frankfurt contra o Slavia Praga. Aí você tem provavelmente Omar Marmoush, grande atacante do Frankfurt. Ekitike também está jogando bem por lá. Dá para ficar de olho. Tem o Olympiacos, atual campeão da Conference League, que enfrentou a Fiorentina na final, enfrentando o Rangers, que vem de goleada sofrida para cima do... Quem que goleou o Rangers mesmo? Falei agora há pouco do time. Foi o Lyon, exatamente. Quem mais? Tem o AZ contra o Fenerbahçe. Tem jogos complementares interessantes. Problema, quantidade de jogos ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então é impossível você ter uma qualidade tão boa assim na sua leitura de jogo. Na Itália tem um jogo entre o Genoa contra o Como. É um jogo ali no meio tempo, no meio do pagode entre jogos às 12h45, jogos às 17h. Fica a seu critério também, tá? O grande preconceito, como eu falo, da Europa League e da Conference League é porque a UEFA joga tudo no mesmo saco, no mesmo dia e coloca 50 jogos no mesmo horário. E aí é fogo, porque você tem
liquidez dividida e, claro, infelizmente, a atenção também dividida. Então, entre fazer 50 jogos e querer acompanhar tudo, é melhor você filtrar bastante para ter um pouco mais de qualidade. E isso, ainda assim, não garante que você vai ter resultado. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. O espaço está aberto aqui para você me ajudar com complementos, com informações e também com correções. Vou deixar o link da minha parceira Betfair aqui embaixo para você aproveitar o bônus de boas-vindas, link do meu curso e também o link do Radar Esportivo para você ver toda essa lista que eu preparei desses jogos de quinta-feira. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.